Capítulo 22. A Russa e a Rosa. Ela estava atrasada, enquanto que eu tinha apenas mais 12 minutos e meio de almoço disponível. Olhei ao redor para ver se a enxergava em algum lugar, mas nada. Eu estava tão preocupada em encontrá-la que sequer lembrava que Noah estava ao meu lado chupando seu macarrão como se fosse um doce. Ele arriscava uma piada, ou outra que supostamente ouviu de um outro garoto do seu setor. Eu pisquei quando ele riu um pouco, talvez por ter achado a piada horrível, e depois olhei para ele, e para o meu celular em seguida contando os minutos. Ei, está tudo bem? O meu melhor amigo tinha abdicado da mesa dos outros colegas de trabalho para ficar comigo e supervisionar o meu almoço para se certificar que estava comendo bem. Um set completo com uma sopa, palitos de peixe, torta de frango e bebida. Algo que Johanna aprovaria na tentativa de me fazer engordar. Sim, me desculpa. Estou com muitas preocupações e esperando por uma pessoa, por isso estou distraída hoje. Se quiser conversar. É que me sinto um pouco mal por uma coisa que falei ontem para alguém importante para mim. Não paro de olhar para os lados. E o que foi? Qual é, Ceci? Sou seu amigo. Não quer mais conversar comigo só porque está com a amiga nova. Desculpa. Eu ponho a mão sobre a sua. É que você não entenderia. Veja, dentro desse meu corpo existem sentimentos. Sentimentos bastante confusos e um deles está me corroendo porque me sinto impotente para lutar uma luta que não é minha, mas que eu sinto necessidade de tentar ajudar, independente da forma. Eu acho que você está fazendo aquele negócio de novo de ser inconveniente. Eu não sou inconveniente. Debato. Olha só, mesmo sem saber do que se trata, eu dou a minha cara a tapa se não tiver algo a ver com aquela mulher, Johanna Mitchell, que você tem estado tanto. Talvez Noah tivesse razão, e o que estou fazendo seja chamado de inconveniência mesmo. Estou deixando Johanna triste por ter que esconder uma coisa de mim que eu preciso saber para darmos prosseguimento no nosso romance, mas que não é necessário a ponto de estragar o que construímos. Eu só realmente precisava saber a fonte de sua dor. Tem a ver com ela sim. Você se esqueceu de mim e nem leu a última mensagem que deixei no seu WhatsApp, e... Ele suspendeu a sua animação. O garfo parou no ar quando eu ergui uma sobrancelha questionadora. Cecília Winslow, você por acaso está apaixonada por aquela garota? De repente, a minha visão a alcança, chegando a passos rápidos e com o celular numa capa branca nas mãos digitando alguma coisa. Eu olho para Noah. Pode me esperar depois do expediente? Claro, é para isso que servem os melhores amigos. Eu me levanto. Com licença, eu preciso ver uma pessoa, depois respondo a sua pergunta. Ele acena com a cabeça. Eu beijo a sua bochecha e acaricio aos seus ombros antes de partir pelo pub na direção dela, levando uma coleção de perguntas complexas que precisava saber. É inconveniência sim. Mas eu estou amando Johanna e tenho quase certeza que nunca mais vou sentir isso por ninguém. Ninguém vai ser como ela. No meu caminho, vejo-a se sentar em uma das mesas. Ela estava em um vestido preto sem mangas que dava volume aos seus seios, os cabelos curtos bagunçados com estilo, e maquiagem forte que a deixavam com cara de mulherão. Selene, que bom que veio. Eu me sento virada na sua direção, e me inclino sobre a mesa para cumprimentá-la beijando-a na bochecha. Assim que me ajusto à mesa, um garçom chega trazendo 2 taças com uma bebida única que pedi para preparar para a gente como um agradecimento por ela ter vindo de tão boa vontade. Selene apenas sorri e joga o celular na bolsa. Imagina, considerei o seu pedido e não pestanejei em vir. Precisava falar, é sobre Johanna. Nós nos encontramos ontem, foi um encontro maravilhoso, mas no final eu acho que estraguei o clima quando questionei sobre ela temer me assumir como sua namorada para as pessoas que conhecia. Selene faz um bico antes de descansar a sua bebida na mesa e inesperadamente sacar um cigarro da sua bolsa. Eu olhei na parede e vi que era uma área permitida, já que ficava um pouco mais longe das mesas comuns e tinha uma janela que dava visão para a parte de fora, onde tem as outras mesas e uma vista para a rua. Obrigada pelo drink. Ela diz antes de tudo. Sabe, Cecília, eu conheço Johanna melhor do que ninguém e fiquei muito feliz por saber que ela tinha conhecido uma garota capaz de fazê-la sorrir verdadeiramente de novo. Mas, como já deve saber muito bem, ela luta todos os dias contra o ex-marido perseguidor e ainda guarda segredos do passado que a incomodam profundamente, uma marca permanente da sua saga por liberdade. Sim, isso eu ouvi dela, mas existe algo que a machuque a ponto de não permitir que ela se apaixone de verdade novamente? Que a permita questionar o meu amor, ou do que acredito que seja amor? Sim, existe. E eu te conto se me prometer que nunca mais vai mexer nas feridas dela depois que souber e que vai deixá-la se acostumar com isso até que esteja pronta para te contar tudo naturalmente. Eu prometo.
Fiquei horrível por ter questionado se ela não me amava. Pois bem, ela tinha de 26 para 27 anos na época. Tinha terminado com Richard apenas alguns meses quando conheceu uma garota num pub, chamada Beatrice Vaz. Do pouco que conheci e do muito que ouvi acerca dela, ela parecia ser um amor de pessoa, mas também era um tanto ciumenta e gostava de monopolizar o tempo de Johanna. Era obcecada por ela, em verdade. O relacionamento delas durou pouco mais de um ano. Elas estavam noivas. Só que um dia ela descobriu que Johanna estava encontrando uma outra garota e teve um ataque de ciúmes. Tinha certeza de que estava sendo traída, e estava. Naquela noite elas tiveram uma briga que acabou com Beatrice despencando do apartamento de Johanna. Ela tentou salvá-la, mas foi em vão. Porque quando Beatrice acordou, ela foi tomada por uma mágoa incurável e acabou de se matar enfiando uma agulha no seu próprio pescoço. Desde então, Johanna tem estado distante de tudo e todos. Sorri só por simpatia. Evita relacionamentos. Evita ser vista andando com outras pessoas porque o seu coração está destroçado. Descrente do amor após 3 relacionamentos fracassados. Meus olhos lacrimejam. A meia luz não dá para ver. Mas eu também estou chocada com o que ouço acerca do passado de Johanna. De que ela tinha passado por toda essa coisa. E estava simplesmente traumatizada de namorar outra pessoa. Talvez fosse por isso que ela me deu aquela negativa no posto de combustível, quando pedi toda sorridente para ela contar sobre suas namoradas. Não foi uma separação. Foi uma morte o que fez disso uma experiência tão dolorosa para ela. Ela amava a Beatrice? Sim, demais. Johanna sempre se apaixonou facilmente pelas pessoas. Mas na visão dela, a paixão começa no sexo e o amor começa na mente. Quanto melhor for o sexo para ela, mais apaixonada ela aparenta estar, é disso que ela gosta. Enquanto que o amor exige muito mais atenção e pequenos detalhes sortidos que Beatrice soube desenvolver para encantá-la aos poucos, começando por sua total inocência e sua facilidade em se adaptar e se submeter aos mandos e desmandos dela. Ela gostava do que tinha criado e queria que fosse para sempre, mesmo tendo conseguido ficar dividida no último instante entre tinha e o que desejava. Mas como você disse que ela estava dividida entre o que tinha e o que desejava e se estava assim tão envolvida com essa garota, a Beatrice, já que ela praticamente construiu uma mulher para ela, como pôde trocá-la por outra? Porque essa outra garota era muito mais experiente que ela e a entendia melhor do que ninguém, pois passou grande parte da sua vida lhe dando conselhos, lhe ensinando a forma certa de amar e ser amada. E era como um pilar sólido, uma extensão do seu ser. Elas se apaixonaram por acaso, tinham uma amizade forte e antiga e isso resultou que uma morte quebrou o triângulo amoroso fadado ao fracasso desde o começo. Você era outra garota. Não era uma suspeita, era uma certeza me cercando de tudo o que Johanna havia falado sobre a melhor amiga, e tudo o que sabia sobre Selene não era nada se comparado àquela verdade. Elas tinham tido um relacionamento anterior. E ela confirmou tudo ao balançar a cabeça e tomar um gole da sua bebida antes de tragar seu cigarro. Sim, eu era outra. Algum tempo depois daquilo, eu tentei consolar Johanna, mas não conseguia consolo nem mesmo para mim. Porque no meu íntimo, era a maior culpada por ter me apaixonado pela minha amiga e praticamente feito a escolher entre o amor de sua vida e o meu sexo. Porém, Johanna nunca guardou mágoas. Me perdoou e voltamos a ser as melhores amigas confidentes. Hoje namoro um homem e, ao meu ver, ela namora uma boa garota. Eu gostei de você, Cecília. Sua mãe me disse coisas muito boas acerca de quem é. E eu escolhi você para conversar pois era a pessoa mais próxima a ela. Fiz o certo em saber disso dos seus lábios ao invés de insistir com ela. Olha, garota, não importa o que aconteça, Johanna vai sempre querer correr para falar comigo quando achar necessário. Pois eu sou como uma parte dela e ela é como uma parte de mim. Em algum momento, o relacionamento de vocês vai amadurecer e você vai precisar ser muito mais forte do que isso para suportá-la junto com sua inconstância. Johanna é um vulcão, você precisa saber disso. Ela é intensa, é ardente, mas é volátil. Em todo caso, se for para machucá-la mais do que ela já está machucada, será melhor que termine o relacionamento de vocês o mais rápido possível. N não é a minha intenção, Selene. Eu quero conhecê-la melhor e verdadeiramente. Ela é a primeira pessoa que namoro e a pessoa que quero para estar comigo. Não sabe como foi fácil para mim escolher uma garota ao invés de um garoto, mesmo que eu jamais tenha tido um romance com ninguém. Esse é o frescor da juventude, sabe, Cecília? É o que ela quer, alguém que a compreenda e a faça mulher de novo. Alguém em quem ela possa confiar e ao mesmo tempo se dedicar sem medo de sofrer ou se ver presa, sufocada, intimidada por questionamentos e restrições. Ela ama a liberdade. Você acha que consegue dar isso a ela?
Fico tímida pela próxima coisa que vou falar. Bem, eu dei um orgasmo a ela enquanto estávamos no teatro ontem. Foi a melhor coisa que fiz em muito tempo. Ver aquele rosto dela me encarando com tesão não tem preço. Ela deu uma risada, cobrindo o rosto atrás do copo grande pela metade. Ela tem esse instinto predador, de querer em lugares inapropriados se aproveitando que ela lubrifica em um estalar de dedos, sabe? E se te pegar desprevenida, querida, você não vai dormir. Acerca do sexo que lhe falei, está no caminho certo. Se ela te levar para a cama, garanto que não vai se decepcionar. Sim, quanto ao emocional dela, precisa trabalhar para criar boas sensações, incentivar a sua confiança e ser paciente para que possa ter o seu corpo e o seu coração unidos. Você me entende? Eu me recosto na cadeira, esfregando o suor frio da minha testa, e olhando para as tranças de linho da toalha na nossa mesa. Selene olhou em direção ao salão que nos cercava. Fiquei empolgada com essa relação de vocês, sabia? Johanna não costuma sair com ninfetinhas. Eu ergo a sobrancelha, parando de riscar o meu copo com as unhas. Poxa, achei que eu só ouviria esse tipo de qualidade pejorativa nos filmes pornô. Não é de todo ruim. Ser novinha significa ter energia e disposição, coisa que uma mulher com mais de 35 como eu já não tenho mais tanto. Para mim, um sexo baunilha já compensa o contorcionismo barato que só alguém que faz academia conseguiria fazer. E mais uma vez. Ela recuou ao encosto da cadeira. Não vou permitir de forma alguma que isso evolua uma vez que você der sinais de que vai machucá-la. Farei o possível para tornar a sua vida um inferno até que se afaste dela caso isso aconteça. Você me entendeu? Eu nunca me senti tão ameaçada quanto nesse momento. Sim, eu entendi. Espero que eu tenha ajudado em algo, então. São impagáveis as informações que você me deu, obrigada. Nós nos levantamos e tomamos a mão uma da outra. Posso contar com você? Claro, sempre, desde que não faça a minha garota chorar ou se arrepender de ter te escolhido. Pois dessa forma você verá um lado meu que ninguém gosta, assevera. Eu entendi da primeira vez, mas obrigada por reforçar. Sorri, acuada. Imagina que eu faria Johanna se arrepender de me escolher? Eu sou a pessoa mais confusa do mundo, mas o que entendo é que todos precisamos de amor para viver e um casal lésbico era o exemplo disso. Ambas precisavam se sentir prontas para enfrentar os obstáculos, substituindo a proteção de um homem pela confiança que devemos sentir uma pela outra. Logo Selene recolheu a sua bolsa e partiu do pub me deixando iluminada com tudo, e depois disso, Noah passou comigo, e tomou meu ombro me confortando, e me guiando de volta, até a empresa, onde continuaríamos com o nosso trabalho, e eu tentaria afastar as ameaças da melhor amiga de Johanna sobre mim. Próximo das 22 horas, ligo o meu computador e confiro os arquivos da IMS com a senha que Barnes me deu. Pondero um instante tentando entender melhor o que aconteceu hoje. Eram tantos números, tantos nomes, tantas sequências juntas para mim parecia um pesadelo, e olha que sou boa em matemática e informática. Tinha curso de finanças online e tudo, mas sequer sabia onde usá-lo. Hoje mais cedo ouvi Barnes conversando sobre finanças e fiquei um tanto esperançosa de que ele estivesse mesmo me preparando para um cargo maior, talvez como recompensa pelo bom trabalho que tenho feito sendo proativa, e dando respostas que ele não poderia conseguir já que era muito conhecido, e qualquer movimento resultaria em uma falha. Eu analiso primeiro as ações que Jerry tem feito, mas nada mostrava coisas ilícitas. Basicamente não faço ideia de quanto a IMS gasta por dia com burocracia e impostos referentes aos produtos que entram e saem, mas sei que cada dado nessa planilha tem um propósito. Eu analiso antes de tudo os sistemas de tecnologia que têm consumido muito dos recursos, mas eles são repostos pelo que a empresa fatura em recursos líquidos, e depois passo para as exportações. Outras empresas terceirizadas pela IMS trabalhavam com a distribuição dos produtos, mas, como pode haver 7.500 de 7.701 e uma entregas constando no sistema se eu fiz hoje exatamente 7.701 processos e passei para o setor de entregas? Isso não está certo. Sussurro ao vento. Talvez se eu atualizar. Clico em atualizar planilha, mas parece que há um espaço vazio entre as colunas, como se um objeto tivesse sido retirado, extraviado ou que não tivesse dado entrada no sistema. Interessante. Eu busco meu bloco de anotações digital. Consta-se um buraco com cerca de 201 entregas que não deram entrada no sistema, mas é estranho já que contabilizei hoje 7.701 entregas. Alguém mais teria acesso às entregas depois que já estão embaladas e prontas para entrar no caminhão. As mãos de Jerry talvez tivessem passado por ali.
Ele era um dos diretores, mas ainda comandava outras pessoas e essas pessoas só fariam coisas sobre as ordens dele. O problema é a delicadeza desse sistema, já que o que passa por ele segue para outros setores e para outras empresas onde não temos acesso direto. Acredito que se Jerry estiver ou não envolvido, há uma falha no sistema onde os produtos estão sendo desviados do destino, seja nas empresas filiais ou mesmo na IMS. Depois, fuço nos arquivos de Clark, e no dela, é algo financeiro que mais me deixa preocupada. Ela disse que conseguia fazer envios mais rápidos, só que como suspeito, isso seria uma manobra que burlava leis fiscais, como sonegar impostos ou simplesmente enviar a cobrança para quem está recebendo incluído no frete. É ilegal, e tão injusto que me causa agonia. Eu anoto. Se Clark estiver envolvida, acredito que suas mãos estejam banhadas por muito dinheiro, já que cerca de 1% dos impostos estão sumindo toda vez que ela faz uma ação na empresa. Ações semanais movimentam todas as entregas inscritas e são mandadas ao destinatário em menos tempo que o habitual, cerca de 2 dias no país e até 10 dias para o exterior. De repente, o meu celular toca ao lado da mesa e eu o pego. É Johanna. Meu sorriso prontamente surge e eu atendo. Ei! Me jogo sobre a cama de costas. Boa noite, querida. Ela tem uma voz extremamente sensual que já me arranca um arrepio. Como você está? Bem, sempre pensando em você. Eu queria pedir perdão pela última noite. Me sinto horrível por te questionar tanto sem realmente conhecer os seus sentimentos. Eu quem deveria te pedir desculpas, querida. Sinto que te devo verdades. Não, você não me deve. Eu que agi como uma garota insegura, de novo. Sempre faço isso porque acredito que posso afastar as pessoas se não estiver lá, ouvindo verdadeiramente o que elas dizem. Mas eu queria que desse certo. Entendo as suas reservas e queria reafirmar que sempre estarei com você, não importa a situação. Fico feliz em ouvir isso. E você, como está? Por que essa voz sensual? Minhas pernas se mexem no ar como um pêndulo, e aquela coisa está bem no meio. É que estou me lembrando agora daquele orgasmo delicioso que me deu com seus dedos habilidosos. Ela ri. Brincadeira. Eu estava aqui, deitada sobre minha imensa e gelada cama pensando que ainda não nos conhecemos por completo. Eu também pensei nisso. Sabe, daquele dia em que me enviou o seu nude eu fiquei pensando, como posso receber uma foto de uma mulher que mal conheço? Quero um tempo a mais com você para que me conte tudo. Tudo? Tudinho. Sou curiosa. Posso te convidar para um passeio no Green Gardener amanhã à tarde? É sábado. Mas preciso fazer mais um plantão. Não consigo ficar sem trabalhar. Por favor, garanto que vai ser divertido. Aposto até que você não sabe qual é a cor do sol às 2 horas da tarde de um sábado. Oh, é que faz tanto tempo que não saio durante uma tarde de sábado. Como são as pessoas nessa hora? Bom, nos sábados pais viram heróis para os seus filhos quando conseguem tempo para jogar futebol ou armar um piquenique no parque. Ok, querida, me convenceu e estou encantada com o convite. Nos vemos lá às 14 horas? Sim, pode contar com isso. Ótimo, estarei ansiosa. Quando desligo, jogo o celular para o alto e faço um V de vitória, aproveitando que estou sozinha e extremamente feliz pelo que fiz a deixando confortável, e ainda tendo a chance de retribuir chamando-a para sair. Eu nunca fiz isso, mas a sensação foi maravilhosa. Se fosse um garoto, provavelmente ele rejeitaria por causa do seu orgulho, mas como era uma garota, difícil de aceitar decisões alheias, eu ganhei na loteria. Minha barriga estava roncando, desde as 6 horas que não como algo. Ajusto os meus óculos aos olhos sentindo-os arder um pouco, tanto por força-luz no escuro do meu quarto, e na luz do computador, quanto por aquele desgraçado ter me machucado. Mamãe não gostou nada, se sentiu muito mal sabendo que um homem havia me batido, mas eu tentei acalmá-la como pude dizendo que fiz por uma boa causa. Eu sigo para a cozinha, onde a luz branca da geladeira me deixa parcialmente cega, e pego alguns petiscos de micro-ondas e coloco em um prato. Então a minha mãe vem, saindo do banheiro após tomar um banho quente. Estava linda e parecia tão confortável no seu roupão rosa, pantufas e cabelos dentro da toalha. Ela se senta à mesa e serve um café da cafeteira ainda quente. Ótimo, continuávamos e eu ainda era culpada. Levar um tapa pareceu menos ofensivo do que me assumir para ela. No entanto, como tinha conseguido a coragem para dizer o que era, também teria que ter para fazê-la olhar nos meus olhos mais uma vez. O som do micro-ondas foi o único audível quando me sentei à mesa e esperei que ela dissesse algo, mas como não disse, eu precisei fazê-lo e arrisquei. Mamãe, está tudo bem? Sim, minha filha. A sua voz diz o contrário. Eu ponho a mão sobre a sua, mas ela a rejeita. O que quer que eu diga?
Ela diz tristemente, uma melancolia que parece interminável. Sequer olha nos meus olhos e a luzes de abajur, ela praticamente sumia. Ainda não estou nada contente com o que ouvi ontem de você. Eu te amo, te defendo e te protejo de tudo, mas não sei como aceitar que a minha única filha está agindo contra sua natureza. Poxa, Cecília, por que age dessa forma? Não respeita mais a sua mãe? Mamãe, ajusto meu tom, tentando não me exaltar. A minha natureza era neutra até então, e Johanna despertou minha sexualidade. Preferia que eu estivesse na minha cama chorando como uma adolescente depressiva por causa do meu corpo. Você está pecando, Cecília. Ela eleva sua voz, enquanto que seus olhos lacrimejam. Mamãe, por favor, não se exalte por causa da sua pressão. Sente-se e me ouça, tudo bem? Quando eu tinha 13 anos, você vinha no meu quarto todos os dias à noite e me dizia que eu precisava ser feliz. Então, acho que finalmente estou começando a me sentir dessa forma. Mas da maneira errada, Cecília. Você não entende? Não é errado estar apaixonada por uma pessoa, isso é natural. Eu escolhi isso. Não estou sendo forçada e da mesma forma não repudio os homens. Apenas escolhi uma mulher. Querida, você ainda vai chorar muito com isso. Deus me livre te ver sofrer, mas estou apenas avisando antes que aconteça e volte chorando. Eu vou dormir um pouco, apague as luzes quando for também. Ela se levanta, apoiada em sua bengala. Mamãe. Boa noite. Eu mordo meu lábio, me sinto mal por estar me indispondo com a minha mãe daquela forma, transgredindo todas as suas crenças, mas ela sempre quis que eu fosse feliz. E enfim, quando estava sendo, a ira e a sensação primitiva de uma sociedade tradicional caiu sobre ela. Qual é? No meu círculo havia outra pessoa que também era lésbica, a minha tia Elizabeth, que chamávamos carinhosamente só de Beth, irmã mais nova do meu pai. Lembro que no dia em que eu descobri que ela era lésbica, ela me contou histórias sobre como sofreu na adolescência, e até mesmo na fase adulta onde toda a família, a dela e a nossa, ficou contra ela e a namorada. Do que adiantava ela ser educada, gentil, comportada, religiosa se todos lhe viraram as costas quando mais precisava? E levou tempo para que voltasse a fazer parte da nossa família, porque a considerávamos, mesmo ela irmã de quem era. Eu pego os meus petiscos e assopro um pouco. Uma sopa instantânea esquentaria o meu ser, muito mais que o tempo, muito mais do que a minha mãe. Talvez ela considere aceitar o meu namoro com Johanna se souber como estou feliz.